Quero saudar os nossos irmãos, os nossos amigos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E nós estamos mais uma vez aqui reunidos através desta transmissão ao vivo pelo Facebook, do culto de louvor e de adoração da Igreja Presbiteriana de Mococa. Eu quero saudar os nossos irmãos e assim dizer que nós estamos aqui reunidos para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso dever. Esta é a nossa alegria, a alegria de podermos estar na presença do nosso Senhor, que nos salvou, nos libertou, nos amou, e por causa deste amor, nós estamos aqui para cultuá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. E neste instante eu quero convidar a cada um daqueles irmãos e amigos que nos assistem neste momento a curvarmos as nossas cabeças, a fecharmos os nossos olhos e nos colocarmos na presença do Senhor em oração e vamos falar com o nosso Deus, pedindo as suas bênçãos e a sua misericórdia sobre as nossas vidas neste culto que a Ele oferecemos. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós nos encontramos nesse instante na Tua presença, neste momento onde vamos cultuar ao Senhor, neste momento onde vamos exaltar a grandeza do Teu santo nome, onde nós vamos entoar louvores, buscar-te em oração. Nós queremos, ó Pai, pedir, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedir, Senhor, a Tua bênção sobre este ato, sobre este momento em que estamos reunidos na Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja acompanhando os nossos irmãos, onde quer que eles estejam neste momento. Onde quer que esteja a Tua igreja reunida nesse instante, queremos rogar, Senhor, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, para que assim possamos cultuar ao Senhor, bendizer ao Senhor e Te buscar e Te louvar na beleza da Tua santidade. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Edifica-nos, ó Pai, pela Tua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos, meus amados irmãos, meus amigos, abrir as nossas Bíblias e vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 6. Apocalipse 19, versículo de número 6. Esse texto da palavra do Senhor assim nos diz: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Meus queridos, nós vemos aqui a descrição que João faz no livro de Apocalipse do grande júbilo no céu que houve quando a Babilônia foi finalmente destruída. O que houve ali foram cânticos de louvor da igreja salva e cânticos de louvor daqueles que foram salvos pelo Senhor, para estarem na sua presença, e então louvavam a Deus, bendizendo o seu santo nome, dizendo que reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós estamos reunidos, não fisicamente como gostaríamos de estar no nosso templo, mas reunidos cada um nas suas casas, devido a este período de quarentena imposta pelas nossas autoridades, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nosso Senhor. E nesse instante, eu queria convidá-los a acompanhar conosco o cântico do hino de número 47 dos nossos hinários, Louvor e Glória. Hino 47, Louvor e Glória.
louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Nós podemos louvar ao nosso Deus de onde quer que estejamos, pois a palavra do Senhor nos dá esta certeza pelo livre acesso que temos ao trono da graça de Deus por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar a ouvir a leitura do texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4, os versículos 7 a 10. Quem estiver com a sua Bíblia e puder acompanhar esta leitura, esteja fazendo. Tiago, capítulo de número 4, os versículos 7 a 10. Texto da palavra do nosso Deus, assim nos diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Este texto da palavra do Senhor nos mostra uma reflexão do apóstolo Tiago que nos leva a pensar sobre o que nós estamos nos sujeitando. Nós estamos nos sujeitando ao Senhor? Estamos nos sujeitando ao nosso Deus? Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, nós podemos resistir ao nosso inimigo e ele vai fugir de nós. Mas não somente isso. Nós temos que nos afligir, lamentar, chorar, buscar a presença do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor. E é o que Tiago conclama a igreja a fazer. Nos humilharmos na presença do Senhor, buscarmos a presença do Senhor e clamarmos a Ele. Buscarmos o seu favor, buscarmos a sua graça, o seu poder, buscarmos o conforto que somente vem do Senhor a um coração quebrantado e contrito. E nesse momento eu quero te convidar a estar juntamente comigo, orando, intercedendo a Deus pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja,
pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa cidade, pela vida da nossa nação e por todos aqueles que se encontram impossibilitados de estar na casa do Senhor, seja por qual for o motivo, e também pela saúde do nosso povo. Vamos, nesse instante, clamar a Deus uma oração de intercessão, intercedendo ao Senhor, porque somente o Senhor tem poder para que possamos viver tranquilamente no seu poder, na sua graça, neste mundo caótico. Eu te convido a curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, reunidos nesta noite em oração, reunidos nesta noite para cultuar ao Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, para estarmos na tua presença, desfrutando da comunhão contigo. Embora separados fisicamente, mas unidos espiritualmente pela tua graça e pela tua misericórdia, a tua igreja está reunida. Ó Senhor, nós nesse instante queremos interceder e clamar a ti pelas nossas vidas. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, como teu povo, a proclamar o teu evangelho, a proclamar, Senhor, a salvação que vem de ti. Capacita-nos, ó Pai, a irmos na contracorrente da nossa cultura pecaminosa e assim, ó Deus, vivermos a tua vontade e o teu querer. Ó Senhor, nós também colocamos nas tuas mãos a vida da nossa cidade. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que fazem esta cidade funcionar. Ó Pai bendito, colocamos a nossa nação nas tuas mãos. Tem misericórdia desta nação, ó Pai. Abençoa também os nossos governantes em todas as esferas, que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que venha do Senhor. Ó Pai bendito, ajuda-nos, ó Pai, a viver e enfrentar esses tempos sombrios, esses tempos difíceis. E capacita-nos, ó Pai, como teu povo, a resistirmos firmes na tua graça, a resistirmos firmes no teu cuidado, os dardos inflamados do maligno, e que a tua palavra possa realmente nos mostrar e que possamos, sujeitos a ti, enfrentar todos os desafios que a tua igreja tem enfrentado e vencê-los pelo teu poder. Ó Senhor, derrama a tua bênção sobre as nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, a sermos uma igreja em fervente oração, uma igreja que te busca, uma igreja que te ama e que faz a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos, mais uma vez, cantar louvores ao nosso Deus e vamos cantar, nesse instante, o hino 145 dos nossos hinários, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me julgará, do pecado vivem me livrar. A sua graça não me recusará, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo
foco eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sigo o Senhor que Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida está. No perigo que cercá-la, Ele pode livrá-la. Seu poder eterno sempre a nos perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu bem, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Bom, meus irmãos, vamos nesse instante abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 13. Salmo de número 13, texto no qual nós vamos meditar nesta noite. Salmo de número 13. Se você estiver com a tua Bíblia aberta, você pode acompanhar essa leitura. Se não, você pode acompanhar a leitura que vamos fazer deste texto. Salmo de número 13, que nos diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos ler novamente o versículo de número 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse instante? Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Senhor mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor agora venha com o Teu Santo Espírito a iluminar a exposição da Tua Escritura e que por meio desta exposição o Senhor possa nos revelar a verdade do Teu coração para os nossos corações nesta noite e aplicar, Senhor, a verdade das Escrituras de tal forma que possamos, Senhor, sempre nos lembrar do Teu celeste ensino a cada momento das nossas vidas.
Ó Senhor, que a tua palavra faça o propósito que lhe apraz nesta noite, que ela possa transformar o nosso coração e converter o coração daqueles que ainda não te conhecem, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, nesta noite eu quero meditar um pouco com cada um de vocês sobre um tema um tanto quanto estranho. E eu quero meditar com os irmãos, com os amigos que nos assistem nessa hora, sobre uma pergunta. Uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Uma pergunta que muitas vezes não encontramos resposta. Uma pergunta que muitas vezes é incômoda. E a pergunta é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E esta pergunta, ela é difícil de ser respondida, pois quando nós perguntamos a Deus até quando, nós estamos vivendo diversas situações. Até quando vai durar uma enfermidade? Até quando vai durar um sofrimento? Até quando vão durar certos problemas que enfrentamos? Até quando? Até quando vai durar a nossa quarentena? Até quando vão falar dessa epidemia de coronavírus? Até quando vamos sofrer com problemas dentro das nossas famílias? Até quando vamos sofrer com dificuldades nos trabalhos? Até quando, Senhor? E essa pergunta é incômoda porque nós não encontramos uma resposta. E era a mesma pergunta que Davi estava fazendo no contexto de extremo sofrimento. Num contexto de dúvida até mesmo sobre a sua vida. E ele começa esse salmo com esta pergunta, uma pergunta grave, que nos diz: até quando, Senhor? E o drama de Davi era tamanho, que ele dizia: o Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Porque ele sentia que muitas vezes ele estava abandonado. E no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da dúvida, a sensação do coração humano é que estamos sozinhos, que todos nos abandonaram. Elias sentiu isso. Basta lembrar quando olhamos ele fugindo de Jezabel e se escondendo na torrente de Querite. Após alguns dias, Deus pergunta a Elias: Elias, o que fazes aí? Ah, Senhor, mataram os teus servos e eu fiquei só. Muitas vezes na dor, no sofrimento, nós sentimos a solidão. E muitas vezes nos perguntamos: até quando? Até quando, Senhor? E é interessante notar que o salmista aqui ele ainda fala da tristeza que sentia no seu coração, que o fazia relutar constantemente no seu coração dia após dia. Ele tinha dúvidas até quando ele iria enfrentar este inimigo, que muito provavelmente ele devia estar numa situação de guerras, de confrontos, talvez até mesmo internos, dentro da nação de Israel. Mas o fato é que, mesmo perguntando ao Senhor: até quando? Até quando vai durar o meu sofrimento? Ele clamava ao Senhor e dizia: atenta para mim, Senhor. Olha, ilumina os meus olhos para que eu não veja o sono da morte, para que os meus inimigos não digam que eu prevaleci contra ele. E assim, ele termina este salmo com um dos poemas de louvor que, ao meu ver, é um dos mais maravilhosos de toda a Bíblia. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mesmo sofrendo, mesmo sem saber a extensão ou a gravidade do seu sofrimento, do seu lamento, o salmista estava dizendo: eu confio na tua graça, meu Deus. Eu vou me alegrar na tua salvação. E eu vou cantar ao Senhor. Porque mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, o Senhor tem me feito muito bem. E é por isso, meus irmãos, que mais uma vez eu retomo a pergunta do início desta mensagem. E é sobre ela que eu gostaria de meditar.
Até quando, Senhor? O que essa pergunta nos revela? O que essa pergunta nos evidencia? O que esta pergunta faz aos nossos corações? Mas diante desta pergunta, até quando, Senhor? Nós vemos que a fragilidade humana é revelada. A fragilidade humana é revelada. Quando dizemos, até quando, Senhor? Nós vamos perceber quão dependentes do Senhor Deus nós somos. E aqui podemos ver nos versículos 1 e 2 o salmista perguntando ao Senhor, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração até cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nesses 2 versículos, esta pergunta, até quando? Se repete por 4 vezes. Por 4 vezes. E o salmista está expondo com essa pergunta quão frágil ele era. A dureza da angústia da vida, a dureza do sofrimento, os poderes e os ardis do inimigo levam o salmista a pensar que Deus o havia abandonado. Por isso ele está dizendo, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre. O fato é que as batalhas na carreira humana revelam o quão frágil é o equilíbrio das nossas vidas. Muitas vezes, o desespero nos leva a clamar por Deus, como se ele se estivesse voltado contra nós. Mas não é assim. Deus está sempre conosco. Nós é que somos frágeis e dependemos inteiramente dele, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder sobre nós. As batalhas da carreira humana somente revelam a fragilidade humana, somente revelam a nossa fraqueza e a nossa dependência do Senhor. E quando nós nos colocamos diante dele e clamamos, até quando, Senhor? Até quando, meu Deus? Nós vemos quão pequenos e frágeis nós somos. Nós vemos que, por mais que tenhamos todas as possibilidades diante de nós, nós não somos nada diante do Senhor. É por isso que em muitas situações nós nos perguntamos, até quando, Senhor? Até quando, meu Deus? Porque a nossa fragilidade é escancarada. A nossa fragilidade é totalmente desnudada diante do Senhor. Porque, por diversas situações, nós vemos que nós não somos nada. Absolutamente nada. Sem a graça de Deus sobre nós. Mas, quando olhamos ainda para esse texto da palavra do Senhor, para este salmo, onde o salmista está fazendo esta pergunta, até quando, Senhor? Ela nos revela o quão dependentes de Deus nós somos. Por isso, diante desta pergunta, até quando, Senhor? A dependência do Senhor é evidenciada. Olhem o que dizem os versículos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Meus queridos irmãos, neste momento, o salmista, no mais profundo lamento, ele começa a dizer, meu Deus, olha para mim, responde, Senhor, responde o clamor que eu tenho feito, porque sem ti eu não posso fazer nada. E ele continua dizendo, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte.
E essa expressão é uma expressão um tanto quanto forte, pois ela mostra o salmista temendo pela própria vida. Ela mostra o salmista sofrendo. Mostra o salmista pensando que talvez, se Deus não o apoiar, ele poderia até mesmo perder a sua vida. E o que ele não queria era morrer naquele momento, nesse momento de extrema batalha que ele estava enfrentando, justamente para que os seus inimigos não dissessem: prevaleci contra ele. E prevalecendo contra ele, eles poderiam estar dizendo: prevalecemos contra o Deus de Israel. Onde estava o Deus de Israel que não ajudou o seu servo? É por isso que no versículo 4 ele diz: para que não diga o inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. E esta deve ser a nossa oração. Nós não estamos vivendo um contexto de guerra, como Davi viveu toda a sua vida como rei de Israel. Aliás, a espada jamais se apartou da sua casa. Mas nós vivemos uma outra guerra. Uma guerra travada conosco mesmo, que é a guerra entre a carne e o espírito. A guerra entre as nossas vontades e a vontade do Senhor. A guerra contra o nosso pecado. A guerra contra os nossos maus hábitos e maus comportamentos. E nós temos que clamar ao Senhor da mesma forma que Davi clamava aqui, para que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que nós não venhamos a vacilar. Porque quando nós vacilamos, nós levamos não apenas o nosso nome, nós levamos o nome do nosso Deus. Nós levamos o nome do nosso Senhor. Assim, meus amados, é comum nós ouvirmos histórias de que quando pessoas crentes cometem um erro, os outros comecem a dizer: mas não era o fulano? Mas ele não é da igreja tal, ele não é crente, ele não vive com a Bíblia embaixo do braço, olha lá. Os nossos pecados muitas vezes envergonham o evangelho que professamos. É por essa razão que nós temos que clamar ao Senhor: atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte e não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Por isso, nós temos que depender totalmente do Senhor em todas as coisas, desde as mais simples. Porque quando nós clamamos: até quando, Senhor? A nossa dependência dele é evidenciada. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem a presença do Senhor em nossas vidas, nós estamos condenados ao fracasso. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós não somos nada. E quando nós dependemos do Senhor, conforme nós lemos agora há pouco no texto de Tiago 4, no versículo 7, nós podemos resistir aos ataques do nosso inimigo, e ele fugirá de nós. Assim, meus amados, dependamos do Senhor. Mesmo sofrendo em muitas ocasiões, dependamos do Senhor. Mesmo alegres, dependamos do Senhor. Situações adversas ou favoráveis, dependamos do Senhor. Porque quando clamamos: até quando, Senhor? A nossa fragilidade é revelada. E por causa desta fragilidade, somos levados à dependência do nosso Deus. E quando dependemos do nosso Deus, nós podemos sim resistir a todos os ataques que sobrevêm contra nós. Mas quando clamamos: até quando, Senhor? Esta pergunta revela que a confiança no Senhor é proclamada. A nossa confiança no nosso Deus é proclamada quando nós clamamos a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor?
Olhem para os versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Esses dois versículos mostram que mesmo sofrendo, mesmo em dúvidas, mesmo em incertezas, mesmo sem saber o que fazer, o salmista, mesmo lamentando a sua sorte diante de Deus e clamando até quando, ele não deixa de louvar ao Senhor. Ele não deixa de bendizer ao Senhor. Ele não deixa de exaltar o poder do Senhor. E é por esta razão que a confiança no Senhor é proclamada quando em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós louvamos ao nosso Deus. Esses dois versículos mostram onde estava a confiança do salmista. No tocante a mim, confio na tua graça. Nós, crentes no Senhor Jesus, somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Somos totalmente dependentes deste favor imerecido, deste ato de amor do nosso Deus. E a nossa confiança tem que estar somente na graça. Pois é por ela que nós somos salvos. É por ela que nós temos livre acesso à presença do nosso Pai e podemos até mesmo clamar: até quando, meu Deus? Nós temos que confiar no poder de Deus. Proclamar que confiamos no poder do Senhor a todo instante. E quando nós temos essa confiança, o nosso coração se alegra. É por isso que ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, que é chamada por alguns comentaristas bíblicos de o hino à alegria, ele nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa satisfação. O Senhor é a nossa glória. Por isso nós temos que confiar na graça do Senhor, alegrar o nosso coração na salvação que Ele nos dá. Porque por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste mundo, em nenhum momento Ele vai nos desamparar. Em nenhum momento Ele vai nos deixar a sós. Ele está sempre conosco. É por essa razão que o salmista, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É interessante notar que este salmo é um dos chamados salmos de lamento, onde o salmista derrama o seu coração diante de Deus. Ele faz um desabafo da sua situação em oração a Deus, lamentando a sua situação, lamentando a sua sorte. E o que é comum em todos os salmos de lamento é que por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a angústia, por maior que seja a incerteza, todos eles terminam com um hino de louvor e exaltação ao poder de Deus, o nosso Senhor. Por isso, meus amados, quando nós estamos diante do Senhor e nos colocamos diante dele de joelhos em oração e clamamos: até quando, meu Deus? Até quando, Senhor? A nossa confiança nele está sendo proclamada. Porque ele é o único que pode nos atender, é o único que pode nos ouvir. Fora dele, ninguém pode até nos ouvir, mas ninguém pode fazer nada. Outros vão falar para aqueles que não podem ouvir, e aqueles que não podem ouvir nada podem fazer. E muitos que podem ouvir não podem fazer nada, porque só Deus é o Todo-Poderoso. Por isso é que Davi encerra este salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É esta confiança que devemos proclamar. Que o Senhor,
em toda e qualquer circunstância, nos faz muito bem. E vale a pena lembrar de outra passagem registrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não importa o que tenhamos que passar, não importa o que tenhamos que sofrer, não importa quantas vezes tenhamos que clamar: até quando, Senhor? Até quando? Dos nossos lábios deve brotar sempre uma palavra de louvor ao nosso Deus, porque assim estamos proclamando a confiança que temos nele e no seu poder, porque somente ele é Deus. E é por isso que nós temos que descansar o nosso coração no nosso Senhor. Nós temos que aprender a exercitar a nossa fé no poder do nosso Deus. Há pouco nós cantamos: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Dos perigos que cercá-la, Ele poderá livrá-la. É somente Ele. É somente o poder do nosso Senhor. E Ele sabe a resposta desta pergunta tão incomodativa: até quando, Senhor? Até quando? Não sabemos. Mas o Senhor sabe. E Ele nos dará a resposta no seu devido tempo. E nós vamos nos regozijar. E vamos nos alegrar profundamente. Porque o Senhor tem nos feito muito bem. Por isso, meus amados, não tenhamos a vergonha de nos achegar diante do Senhor e perguntar: até quando, Senhor? Porque a nossa fragilidade está sendo revelada para nos mostrar quem nós somos, quão fracos nós somos e quão forte e quão poderoso é o nosso Deus. E isto serve para nos alertar que nós somos totalmente dependentes em tudo dele, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Pai Celestial. Para que possamos viver neste mundo uma vida cheia de confiança no poder do nosso Deus. Descansa no Senhor. Mesmo que o teu coração esteja gritando: até quando, Senhor? O Senhor nos dará a devida resposta no tempo certo. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados, vamos louvar ao nosso Deus entoando o cântico do hino 105, A Certeza do Crente. Hino 105 dos nossos hinários, A Certeza do Crente. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até
a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Meus amados, vamos nos colocar na presença do nosso Deus em oração e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. E eu te convido a curvar as tuas cabeças, a fechar os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, falar com o nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção, a sua proteção sobre as nossas vidas, sobre esta nova semana que se inicia. Pedir que Ele nos ajude a olhar com fé para Ele, para o seu poder, para que possamos entender tudo aquilo que nos está proposto e sermos encontrados e achados fiéis em meio a toda e qualquer circunstância. Sempre confiando no Senhor, porque nós somos frágeis, nós somos dependentes dEle. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, como Teu povo, como Tua igreja, para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, e Te agradecemos por este privilégio. Te agradecemos por esse tão grandioso privilégio que é o privilégio de podermos nos achegar ao Teu trono de graça, o privilégio que é podermos Te adorar, Te bendizer, Te louvar, estar diante de Ti, ó Pai Celeste. Queremos, ó Deus, nesse instante, pedir ao Senhor que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o bálsamo do Teu Santo Espírito cada vez mais. Que o Senhor esteja falando o tempo todo aos nossos corações. Que o Senhor esteja edificando as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai amado, Pai bendito, esteja fortalecendo a nossa fé para enfrentarmos dias conturbados como os que estamos vivendo. Ó Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa comunhão contigo, para que possamos estar sempre unidos no Teu poder, na Tua misericórdia, para levarmos a Tua palavra aonde quer que o Senhor nos colocar. Ó Pai bendito, fortalece as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a dependermos cada vez mais do Senhor, a não querermos mascarar a nossa fragilidade diante de Ti, pois isso não vale nada. Somente quando somos fracos, então é que somos fortes, porque o Senhor, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos completamente na Tua graça, a proclamarmos a Tua grandeza, de tal maneira que possamos, Senhor, desfrutar mais e mais de Ti. Ó Pai bendito, abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo que não estamos separados e impossibilitados de nos reunir presencialmente, para que possamos, Senhor, estar sempre firmados em Ti, na Tua presença, para um dia, todos juntos, no reino celestial, estarmos dentro daquele grande coral angelical,
louvando ao Senhor perpetuamente por toda a eternidade. Ó Pai bendito, fortalece o nosso ser a cada momento. Dá-nos uma semana cheia da Tua graça e da Tua paz para que possamos enfrentar dia após dia os desafios e lutas que nos são propostos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sendo derramado sobre nós e em cada irmão espalhado em toda a face da terra. Amém. Meus irmãos, nós estamos assim chegando ao final do nosso culto desta noite. Agradecemos aí a presença de todos vocês aí na live do Facebook. Enquanto não podemos estar reunidos, vamos nos comunicando por este canal, louvando e adorando ao nosso Deus. E conto com a presença dos irmãos, com a companhia dos irmãos nesta live, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no horário da nossa reunião de oração, como também na quinta-feira, também às 19 horas, no horário que seria o culto lá na congregação Betel. E vamos, irmãos, nos colocar em oração todos os dias. Separe um tempo do teu dia para estar orando pela nossa nação, para que Deus esteja fazendo a sua obra na nossa nação, que essa situação tão estranha que estamos vivendo possa ser transformada e que este vírus, as consequências dele não sejam tão drásticas. Vamos separar um dia e eu até proponho um desafio aos irmãos, um desafio de fé. Nós estamos a 15 dias da Páscoa. Não sabemos ainda se vamos poder celebrar a Páscoa juntos. E vamos separar esses 15 dias, pelo menos um momento do nosso dia, para orarmos pela nossa nação, para que Deus conceda libertação física, espiritual, salvação seja derramada na nossa pátria. Que haja, através dessa quarentena, um grande avivamento no coração da igreja brasileira, de desejo pela palavra do Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a nossa nação, mais do que nunca, precisa do Senhor Jesus. O que está faltando na nossa nação é Jesus Cristo, para que possamos dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meu amado irmão, meu querido amigo que me ouve nessa hora, eu quero pedir, vamos nesses 15 dias que faltam até a Páscoa, separar um momento do nosso dia para estarmos clamando a Deus pela nossa nação, pedindo a Deus que nos liberte dos malefícios desse vírus e que a nossa situação possa voltar ao normal. E não esqueçam de deixar de orar também pelos nossos irmãos que estão enfermos e por todos aqueles que estão precisando do conforto e do consolo do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa e abençoada semana e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Que Deus seja com todos.